Quanto mais descobrimos sobre Elbaf, mais o cerco se fecha sobre um novo personagem que é a chave para entendermos o que realmente a Terra dos Gigantes esconde. Loki, claramente, é o centro de todos os mistérios da saga. Da Akuma no Mi lendária que ele roubou, a morte do seu pai, passando até por um acordo cancelado com um dos Yonkous. É insano pensar também que em pouquíssimo tempo de introdução dele na obra, temos confirmado que ele já tratou com 3 Yonkous diferentes, Big Mom, Shanks e Luffy, foi um pirata perseguido por 8 anos dos mares do Novo Mundo e tem uma recompensa de mais de 2,6 bilhões de berries, ainda mais expedida especialmente pelo governo mundial. E justamente pelos seus feitos, muito da discussão do personagem está em torno de seu verdadeiro caráter. Ele é do bem? Ele é do mal? Um príncipe amaldiçoado patricida que desde seu primeiro suspiro passou a agorar tudo e todos a seu redor? Ou simplesmente um segundo filho mal compreendido, com intenções nobres, deturpadas por uma rebeldia sincera e um esquema traidor letal? Porque não podemos esquecer, uma grande conspiração está acontecendo em Elbaf agora. E hoje vamos discutir como o passado do Loki na obra pode indicar exatamente o que aconteceu e também vai acontecer na Saga dos Gigantes. Então, fala galera, Chapéu Espelho aqui, eu sou o Derek, uma nova teoria, linkzinho na descrição, dei mais adicionados e vamos chegar a uma conclusão diferente porque o casamento de Loki e Lola vai ser a chave para entender por que a chave para liberar o Loki é importante na história. Olha que beleza, então deixa o like, se inscreve, não deixa de ver os links na descrição, pô. Nosso Instagram, forte, tico e teco, voando, e você participando. Então, sem mais delongas, Alanzito, chama a vinheta, vem pra teoria e let's fucking go. Muita gente esquece que o Loki ia casar. Inclusive, a sua primeira citação é nesse contexto lá no capítulo 858, em Whole Cake Island, se segura na cadeira agora, 8 anos mais ou menos no passado da vida real. Agora, essas informações, depois desse tempo todo, mais de 300 capítulos depois, simplesmente parecem nada a ver. Elas não batem com a nossa impressão que a gente descobriu do personagem Elbaf. E eu te falo, poderia ser uma simples situação de julgar o livro pela capa, tem muito disso em One Piece. E realmente, isso nunca deve ser feito. Mas antes de qualquer conclusão, vamos recapitular o que a Nami e a Chiffon estavam conversando lá em Whole Cake sobre o Loki e o casamento entre ele e a Lola. Primeiro, a Chiffon fala que por algum motivo a Big Mom é odiada na Terra do Gigante. Alan, você pode, por favor, colocar algum motivo aí na tela para relembrar a galera? Pois é, por isso ela é a pessoa mais odiada da história de Elbaf e também, como consequência, não existe nenhum gigante no território da Big Mom, o que já é um ponto relevante por si só. A gente sabe que a Yonkou sempre quis ter todas as raças representadas lá em Totland, e acima de tudo, ela sempre quis obter o poder militar dos gigantes, que repetidas vezes na obra são mencionados como o maior exército do Novo Mundo. E aí a conversa começa a ficar ainda mais estranha. Um dia, um pretendente que se apaixonou à primeira vista pela Lola apareceu, mas ele não era ninguém mais ninguém menos que o Príncipe Loki, do Reino dos Gigantes de Elbaf. Eu posso estar julgando o livro pela capa? Posso. Mas não é um pouco estranho o Loki se apaixonando pela Lola? Vamos deixar essa em suspense por enquanto, porque talvez sim, talvez não, mas eu tô começando a pensar que talvez não. Segura. O Scopper Gabão vai ter uma coisa a ver com isso. Bom, seguindo a história, ele supostamente topa casar com a Lola, tudo fica arranjado até que a Lola se arrepende e resolve fugir pro mar. A Big Mom, sempre malandra, sempre querendo dar um jeitinho, aproveita que ela tem uma gêmea idêntica na Chiffon e tenta seguir com o casamento fazendo aquele famoso troca-troca. Esse plano super galhofa dá errado, os gigantes percebem, o matrimônio é cancelado e a Big Mom continua sendo a pessoa mais odiada de Elbaf. Na verdade, continua sendo a pessoa mais odiada de Elbaf. Agora, uma coisa que não fica explícita, o Loki era realmente apaixonado pela Lola e ele ficou revoltado por ser a Chiffon, ser uma outra mulher? Ou teve alguma implicação política envolvendo os gigantes e também a raça da Big Mom e da sua filha? Vamos lembrar. Seguindo os fatos, os gigantes ficam revoltados, eles cancelam tudo, a Big Mom segue odiada, então ela transfere todo esse ódio para sua filha que fugiu. A Lola, por outro lado, parece completamente alheia à cagada de nível Yonkou que ela deixou para trás. E inocentemente, no fim de Whole Cake, dá um Vivricard pra Nami, falando que a mamãe dela é uma pirata muito forte no Novo Mundo e que certamente ajudaria eles. Spoiler de Thriller Bark.
Não, a Big Mom não ajuda. A não ser que você queira assumir que a Big Mom ajudando os Chapéus de Palha porque tava com amnésia em um ano era um foreshadow, nesse caso, o da gênio. A Lula, você tinha razão, ela ajudou mesmo. Bom, enfim, dá pra assumir que a Lula é bem inocente nisso tudo. Até porque ela não tem nenhum motivo pra sacanear a Nami. Ela simplesmente não entende o quanto custou a Big Mom, que fala até em arrumar assassinos de aluguel pra darem cabo de uma vez por todas na própria filha. Então, durante o arco de Whole Cake, ouvindo o lado da Big Mom e da Chiffon, nós saímos com a impressão que o casamento foi cancelado por causa do conflito envolvendo a troca de gêmeas e as preferências pessoais do Loki. E faz sentido as duas acreditarem nisso, né? Eu realmente acho que a Big Mom e a Chiffon estão falando que elas sabem. Só que a gente tem que lembrar, elas não conhecem as políticas internas de Elbaf igual a gente conhece. No capítulo 1037, o Road contou pra gente um cenário político um tanto incompatível com o que parece ter sido proposto pra Big Mom. Para começar, os gigantes simplesmente se recusaram a aceitar que o rei Harold tivesse um filho com uma giganta que fosse de outro país. Ou seja, o Rajirudin virou uma espécie de um bastardo, né? Não exatamente um filho com toda a pompa real, e a esposa do rei Harold nunca foi reconhecida como rainha de Elbaf, simplesmente por vir de outro país. E já que a ênfase é em ser em outro país de gigantes, a gente pode tirar um pouco essa questão da nobreza. A gente não sabe se ela era uma princesa de outro país ou até possivelmente uma rainha, que na verdade não conseguiu chegar à altura de Elbaf, por um motivo muito particular dos gigantes que eu vou comentar agora. Road diz que é uma crença em Elbaf que ter filhos com gigantes de outros países mancha o sangue de Elbaf. Uma fala extremamente radical e um tanto purista, né? Já de cara, sabendo de One Piece toda a questão envolvendo a morte do Ace como justificativa dele ser o sangue do rei dos piratas, a ideia de não culpar um filho pelos pecados do pai, a questão sanguínea dos tritões, a rainha Otohime salvando Sam Osgard e sendo morta depois, claro, a icônica cena da transfusão sanguínea entre Jinbei e Luffy, e mais recentemente, a criação de Kuma com Jinnya, mesmo ela tendo sido fruto de uma terrível violência. Não precisamos ter dúvida de como essa questão vai ser tratada na obra e da visão do Oda sobre o assunto. Obviamente, quem defende essas crenças vai estar errado, vai estar entre aspas no lado do mal. E aparentemente, eles eram os inimigos do rei Harold, que tinha todos os incentivos do mundo para ir contra essas tradições arcaicas. Mas isso nos faz pensar. Se nem o rei Harold, que era universalmente amado pelos gigantes, que era considerado um grande guerreiro, que tinha ascendência do sangue dos gigantes ancestrais, se nem ele conseguiu ir contra essa tradição, como Loki, príncipe amaldiçoado, abertamente odiado por todos de Elbaf, pôde simplesmente se casar e fazer uma aliança com a filha da Big Mom, a humana mais odiada da história de Elbaf, sendo que nenhuma delas é gigante e sendo que ela ainda é uma pirata. Não faz sentido nenhum. Considerando essas evidências, dá pra assumir que os gigantes não estavam sabendo desse acordo de casamento e certamente não estavam ok com ele. Isso apontaria que foi uma trama individual do Loki. E, de fato, faria sentido. Pelo que os gigantes diziam, sempre que o rei Harold dava as costas, o Loki fazia alguma maldade, alguma doideira, provavelmente para chamar a atenção, mas que certamente dava coro à narrativa do príncipe amaldiçoado. Propor casamento e uma aliança com a filha da pessoa mais odiada da história de Elbaf, além de uma pirata hiperpoderosa do Novo Mundo, é uma pegadinha digna do Rei da Trapaça, não tenho o que dizer. Mas em um sentido mais prático, talvez fosse uma maneira do Loki escapar do controle do pai e dos outros gigantes, se tornando oficialmente um pirata e sendo protegido por uma aliança com um Yonkou. A gente pode ir até mais longe nessa conspiração e dizer que Loki, na verdade, queria formar uma aliança militar com a Big Mom para tomar de assalto Elbaf, tendo assim o poderio da Yonkou e sendo inegável como alguém que conseguiria trazer a guerra e conquistar o seu próprio país. Dessa maneira também ele cumpriria a parte dele do acordo, o que seria típico de um personagem que nem o Loki, né? Uma coisa meio trapaceira ali, fazendo um trato que não é como você pensa. Então a Big Mom receberia o exército gigante, mas só depois de conseguir entrar em guerra com Elbaf. Aí ele ia conseguir comer a fruta lendária, tomar o trono e se tornar imparável, né? Mas isso é de fato uma conspiração ainda mais profunda. A gente não pode esquecer que o Loki sempre teve um motivo muito tangível para ir contra o pai. A ideologia pacifista de trocas, comércio e abertura de relações com os povos
que o rei Harold defendia. Todos os cenários são plausíveis, mas aí que tá. E se a verdade for um pouquinho mais complicada e um pouquinho mais romântica do que isso? Calma, segura, olha isso. Eu fui inspirado pelo amor de um homem. Um amor que não conhece fim, um amor que não conhece limite. Um amor tal qual de um chihuahua que consegue cruzar com um São Bernardo. O amor de Scopper Gaban. Sério, eu sei que soa que nem loucura, mas será que a narrativa de Elbaf não está nos levando lentamente através de um beco escuro chamado Ame Quem Você Quiser? É o amor livre? Pensa comigo. No capítulo 1137, o Road dá um super discurso sobre um passado de preconceito, onde o rei mais bondoso da história de Elbaf não pôde assumir a mãe do seu filho por ser uma rainha de outro reino, o que poderia ainda manchar o sangue puro de Elbaf. Aí no capítulo seguinte, nós descobrimos simplesmente que a gigante Ripley é casada e tem um filho com Scopper Gaban. Sério, no momento que a Nami fala que tá surpresa que alguém de fato foi e casou com uma giganta, sem falar em ter um filho, né? Ele simplesmente fala que o amor é livre. E logo em seguida, ele começa a listar diferentes raças híbridas ou mestiças. Bucaneiros, doçundadas, wotans, perna longa, pescoço longo, entre outras. O Scopper Gaban literalmente fala que ele é o pregador do amor, depois de todo um discurso sobre como essas raças são perseguidas e tendem a não ter muita continuidade nesse mundo. Ou seja, já são raras e quando existem, são mortas. Como pai de um filho mestiço, claramente ele veio para representar como o amor e cuidado paterno não tem limite. Como não existe sangue mestiço ou puro para um pai que segura um filho. E até ironicamente ele comenta como o Kron cresceu tanto que ele nunca conseguiu segurar o próprio filho nos braços. Mas claro que o Oda não quer jogar todo esse sentimentalismo logo de cara. Até porque a gente veio do flashback do Kuma, que tocou em muitos desses assuntos. Mas gente, olha isso. Nessa sequência de capítulos, por mais que o foco tivesse mais em Shamrock, nos Cavaleiros Sagrados, no mural, no passado de One Piece, essas revelações sobre sangue puro, sobre mestiços e esse simbolismo do Gaban não podem passar batidos. E pra mim ficou bem claro nesse enredo do Loki, o papel do Scopper Gaban vai ser hiper importante pra decidir se o Luffy vai de fato conseguir salvar o príncipe amaldiçoado ou não. Não faria sentido se de alguma maneira o Gaban ficasse do lado do Loki ou visse nele um potencial futuro líder pra Elbaf? Porque nesse exato momento, lutando contra o Luffy, de certa maneira, ele também está testando o Loki, fazendo uma pergunta. Será que seus aliados são fortes o suficiente para parar Scopper Gaban? E aí que eu pensei, tá claro, a conexão entre Gaban e Loki já tá óbvia no mangá e ela é genial. Sabe por que o Gaban vai simpatizar com Loki? Porque no fundo o Loki realmente estava apaixonado pela Lola. E é por isso que o casamento foi realmente cancelado. O amor entre um gigante e uma humana foi real. E é exatamente isso que o Scopper Gaban defende. Ele é o braço esquerdo do Rei dos Piratas e ele é o pai de uma criança mestiça. Ele é casado com uma giganta. Então, se isso não mover ele, nada mais vai mover o comedor de montanha. Sei que parece loucura, mas o Oda mostrou o Loki tendo propositalmente um lado mais gentil, mais carinhoso. A gente não sabe de quem é a voz do ou da moça que conversa com o Loki pelo Dendemushi enquanto ele tá preso. Mas por esse personagem falar que o Loki tem sim um lado mais bondoso que ninguém conhece, fica claro que isso é uma mensagem do Oda pro leitor ter em mente no futuro. O Oda já botou no mangá que o Loki vai ter esse lado mais gentil. Isso não bate com o fim do casamento? Porque pensa comigo, se fosse só um casamento político pra zoar com a cara do Rei Harold, não faria diferença nenhuma se era a Lola ou a Chiffon. Simplesmente tanto faz. O Loki ia aceitar de sacanagem ou aceitar sério e formar uma aliança militar absurda. Tinha muito poder para ele conquistar nessa transação e ele propositalmente abriu mão disso. Não faz sentido que algo que começou como uma brincadeira ou como de fato, como um plano maquiavélico, possa ter evoluído para um encontro que mudou o Loki para todo sempre. E claro, mudou o futuro de Elbaf para todo sempre. Se isso for verdade, se o Loki realmente se apaixonou pela Lola, aí simplesmente todo o resto faz sentido. Esse vai ser o enredo secreto de Elbaf.
As raças mestiças, aqueles que não seguem a tradição do sangue puro, vão lutar contra aqueles que defendem as antigas tradições de Elbaf e que provavelmente tramaram pela queda do Rei Harold e o aprisionamento de Loki. A gente não pode esquecer que o Yaru foi a única pessoa que viu o Loki matando o Rei Harold. Então, certamente vai ter ainda mais uma rusga toda voltada a esse ancião dentro dessa história. E claro, isso anda do ladinho aí com o impacto que a Big Mom teve no passado de Elbaf. Eu tenho um vídeo todo só sobre isso. Vou deixar na descrição, me lembrem nos comentários que eu boto. Somando a isso tudo, não vamos esquecer Cavaleiros Sagrados, que representam essa aristocracia, essa dominação, né? Invadir God Valley, tomar os recursos naturais, caçar os nativos. Eles estão lá tentando tornar o Loki um cavaleiro sagrado, tentando trazer o Loki pro lado deles. Será que um gigante purista não teria uma visão jamais pró-cavaleiros sagrados? Vai ser uma busca pela verdade, vai ser uma busca pelo amor, a vingança contra os cruéis e definitivamente puristas cavaleiros sagrados. E tudo isso já estava aí perante nossos próprios olhos. Então, galera, essa foi a teoria. Cara, eu trouxe todo esse lado aí dos Coppergaban, do amor, do Loki. Eu entendo agora o Loki, tá? Eu sou o Loki agora. E foi quente esse final, hein? Comenta aí o que você achou, se eu tô viajando na batatinha. E é isso, galera. Esse foi o vídeo. Deixa o like, se inscreve. Alanzito, obrigado pela edição, como sempre. Comenta aí alguma coisa. Pô, chapelão, frio. E é isso, galera. Valeu! Pode Palha Secreto. Vê nosso Instagram, vê nosso TikTok, pô, muita coisa boa rolando, muita coisa maneira aí. Luka Doncic estreou pelo Lakers, que estreia, meu Deus do céu, que isso, tô iludido demais. Lakers vai ser campeão, esquece. Quem precisa de pivô quando você tem Luka Doncic sorrindo pro LeBron, né? É isso que o ser humano precisa. Então é isso, galera. Um beijo, queijo, pode parecer secreto. E valeu, Luka Magic.